noite, irmãos, irmãs. Sejam muito bem-vindos nesta casa de amor. Queremos acolher vocês com muito carinho nessa noite fria, mas com calor humano, os receba com muita gratidão pela presença de vocês. Neste momento que aqui estamos, queremos agradecer a Deus, aos bons espíritos, à equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que está sempre junto conosco, que a gente possa entender o estudo desta noite e que saímos daqui muito melhores do que quando chegamos. Queremos então, neste momento, ouvir o Evangelho que a irmã Juliana vai ler. A Juliana é a estudante do Livro dos Espíritos da quinta-feira. Então, nós estamos dando oportunidade para todos aqueles que estudam para se tornar trabalhador também, colaboradores. Todos nós podemos ser colaboradores dessa casa de amor. A Juliana vai ler o Evangelho, o seu Manuel de Torres vai fazer o estudo conosco e eu depois farei o encerramento para a irradiação nos lares. Muito obrigada. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Todos os que proclamam a missão do Cristo dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo obedecem com orgulho ao egoísmo, à cupidez e todas as paixões? São seus discípulos os que passam dias em preces e não se tornam melhores com isso? Nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Pois assim como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios, mas não no coração. Com a forma, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, nós expulsamos os demônios em teu nome, nós bebemos e comemos contigo. E ele responderá: Não seis quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis vossas palavras com vossas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultérios. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e o fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis escorrerem lágrimas, em vez de secá-los. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é daqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis que a justiça do Senhor dobre-se à multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para que encontreis a sua graça é a prática sincera da lei de amor e caridade. A palavra de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las, porque encontrarão nelas sua felicidade. Mas as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. Então, boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de trazer uma mensagem ou alguma poesia, alguma coisa que nos mostra os caminhos, já vai aquecendo o nosso espírito para a palestra. Essa é interessante e é de Fernando Pessoa. Diz assim: o mundo estava pronto ao findar do sexto dia, água e terra, lado a lado, na mais perfeita harmonia. Então, uma pedra falou
com sua voz um tanto aguda: eu gostaria de andar. E Deus fez a tartaruga. Olha que engraçado. E depois uma montanha com sua voz trovejante pediu para ser visto. E Deus criou um elefante. E a lua, que se refletia em águas claras, pacatas, disse que queria nadar, e se fez peixe de prata. E quando a folhinha verde expressou os sonhos seus de saltitar entre os galhos, se tornou um louva-a-Deus. E a nuvem que cobriam de branco o céu inteiro resolveram se transformar num rebanho de cordeiros. E o sol, com pinta de rei, quis também sua mutação. Por ter uma juba dourada, Deus fez do sol um leão. E no seu galho, uma flor com vozinha de opereta, pediu que queria voar. E Deus fez a borboleta. E a estrela brilhante, vendo a onda se elevar, pediu para descer as águas, e hoje é estrela do mar. Olha que interessante. E um anjo que estava perto, até nem me lembro o nome, gritou que queria ser Deus. De castigo virou homem. Não é interessante? Olha só que lição para a gente. Fernando Pessoa. Então, meus amigos, vamos ao trabalho da noite, então agora para todos nós, né? Porque o Espiritismo nos ensina isso. Todos nós estamos aqui na nossa escola e no nosso hospital. Uma hora a Casa Espírita é a escola, no caso agora daqui, todos nós estamos na escola, e outras, quando a gente vem aqui com aquele coração partido, doendo, algum problema, ele é o hospital, né? Sempre nos socorre. Isso é uma grande verdade. Então vamos aproveitar a noite de hoje. Olha, no capítulo 11 da parte terceira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos trazer toda a informação a respeito da lei de adoração. Isso é uma coisa que nós vamos ver, como tem coisas interessantes aqui. Como talvez vai mudar muitas atitudes e conceitos nossos a respeito disso. E o primeiro, o Kardec abre o primeiro item assim, ó, o objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Adoração é esse gesto do amor a Deus, né? Então é isso. No que consiste a elevação do pensamento? Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Todo mundo nasce, ou a gente, quando vem crescendo, as religiões, os pais, a sociedade, nos ensinam isso, né? Kardec era um grande interrogador, ele sabia e veio com uma missão e ele cumpriu 100% isso. Então, esse sentimento da adoração é fruto de ensino ou é inato? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? O que vocês acham? Já existia em algum lugar desse planeta, em alguma época, um povo totalmente sem esse sentimento? A resposta é não. E olha que interessante, que nunca houve povos de ateus. E é mesmo. Se a gente analisar a história do homem desde lá das cavernas, né, com toda assim, a falta de condição de muita coisa, mas totalmente ateus não tinha. Né? Nunca houve. Porque todos compreendem que há, acima de tudo, um ente supremo. Né? Ó, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural,
pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. Desde lá nas cavernas, aquelas de cultuar, tudo era Deus, o sol, não sei o quê. Lembra-se o homem, na sua ignorância, né? Tudo que a gente viu, sacrificava animais para Deus, né? Mas ninguém era totalmente sem esse sentimento de que tinha alguma coisa superior, né? Olha que interessante isso. Aí agora Kardec entra para os nossos dias, para que a gente possa cada vez mais lidar com isso. Como é que vocês se entendem com Deus? Cada um tem uma forma de se entender. Eu entendo, isso eu. Se servir para alguém, que bom. Né? Como, quando eu ouço as palestras, quando eu estou sentado aí, eu também penso, isso aí eu não me liguei ainda. Esse cara falou, vou me ligar. Se for útil, tudo bem. Eu vejo Deus assim, quando eu acordo, eu agradeço a noite que eu passei, que eu dormi bem, ficou tudo tranquilo. E agradeço um novo dia que se inicia, onde eu tenho todas as oportunidades de fazer tudo que o Espiritismo me ensinou, tudo que eu tenho que lutar, todas as luzes que nos deixaram. Esse é o meu sentimento com Deus. E como disse Jesus, meu Pai. Eu não falo Deus, eu falo meu Pai. Eu agradeço tudo que eu recebo. Quando a gente passa o dia, que a gente olha para trás e vê assim, não tive acidente, a família caiu, não desencarnou ninguém, é isso, para minha casa não, teve um vento, teve isso, papai. Eu olho assim e falo, meu Deus, quanta coisa eu recebi. Quando a gente olha no mundo inteiro, quanta coisa acontece. Né? Esse é o meu sentimento em relação a Deus. Né? É esse sentimento de gratidão, de humildade, de amor. Principalmente de agradecer as coisas. Pedir eu peço muito pouco, só quando é em casos extraordinários. Né? A gente pede porque é uma necessidade. Mas a minha oração é de agradecimento. Né? Adoração exterior. Precisa de manifestações exteriores da adoração? A adoração verdadeira é do coração. Olha só que resposta. Aqui, coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E isso é o nosso Pai, isso é o Deus. Né? Será útil a adoração exterior? A gente vê muito disso. O que vocês acham? É útil? Sim. Não, mas como? Sim, exterior. Vamos ver. Se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas, olha o Espiritismo aí. Mas, agora vem a coisa em si. Os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Olha só. E os espíritos sempre vão no popular. Né? Eles vêm para que a gente se ligue mesmo. Né? Porque amanhã não pode dizer, eu não sabia, eu fui enganado. Não, o Espiritismo vai ali na real. Olha só. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Né? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. De novo, o sentimento, a verdade. Né? Não o jogo, como muitas religiões ensinam. Né? Não, eu vou fazer isso, eu vou prometer, eu vou fazer não sei o quê, eu vou receber. Não. É sempre o sentimento. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então não adianta eu criar uma série de coisas se eu não faço o que eu tenho que fazer. Né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores,
Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. É isso aí. Outra coisa interessante também que Allan Kardec aborda e que a gente vê muito, tem até muitas coisas, a tal da vida contemplativa. Né? Vamos ver o que ele nos passa. Ó, tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Dentro de uma lógica, isso aqui até tem um valor importante, não tem? Olha só, né? Algum mérito que consagram a vida contemplativa, que nenhum mal fazem, e só Deus pensa. Então eu fico assim, meu Deus, eu passo uma semana, um mês, 50 anos, 500 anos, e eu lá, meu Deus, O que vocês acham? Tem perante Deus algum mérito? Olha a resposta, não. Primeira e direta, não. Por quê? Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Olha só que recado, inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Hoje isso já, de uma certa forma, reduziu bastante, né? Mas há uns anos atrás, uns séculos atrás, isso aqui tinha um peso, né? Tinha religiões até que se dedicavam a isso, né? A vida contemplativa, ficava lá, né? Então, por favor, né? Pega a vassoura e varra lá o vizinho, faça qualquer coisa, menos ficar... Né? Agora sim, ó, uma coisa interessante, ó. A prece, isso todos nós adoramos a prece, né? Temos esse elo com ela, mas como é que isso deve funcionar? Né? Vamos ver aqui. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada, de novo, qual é a palavrinha mágica? Pelo coração. É o que eu estava dizendo para vocês aqui, ó. 3 minutos, 2 minutos de oração, não precisa ficar meia hora lá, agradece a Deus por tudo e por todos que passaram pelo seu caminho. Quantas pessoas nos ajudam num dia, né? Quantas coisas a gente pode fazer pelo próximo num dia. Quando chega no fim, só diz assim, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Me dá uma boa noite. E por tudo que cruzou o meu caminho. Ele sabe de tudo. Esse sentimento do coração, a doutrina espírita diz, né, que sobe assim, ó, vai reto, né? Então vamos lá. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual é o caráter geral da prece? Qual é o caráter? A gente que faz prece, qual seria ou qual será e é o caráter da prece? Kardec queria saber, porque ele estava aqui para nos passar tudo que a gente tinha que saber. A prece é um ato de adoração. Vamos trocar adoração por amor. Tá? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Olha aí, pedir também, né? Pedir também e louvar também. A prece torna melhor homem e o resto todo dia.
Todo dia. Será que eu vou ficar poderoso aqui? Será? Vamos ver. Sim. É mesmo? Que bom, né? Por quê? Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. Olha aí, por quê? É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Olha essa palavra aqui. Jamais. Olha a força que ela tem. Jamais. Quando a gente faz uma oração para o bem, com todo aquele caminho que a gente sabe como tem que ser, mesmo quando a gente pede alguma coisa para algum parente, para alguém que está muito mal, né? Vamos pedir para ajudá-lo. Quando tem esse lado, o socorro jamais será recusado. Olha que interessante. E aí Kardec ainda botou uma subpergunta nessa. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, coisas invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até, algumas vezes, viciosas? Se o homem se apressa faz melhor o homem, por que tem isso tudo aqui? Olha só, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Olha a coisa importante aqui. Nós temos que fazer um estudo de nós mesmos. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Olha aí, uma das coisas que o Espiritismo bate o martelo também é que a gente tem que lutar para se melhorar. André Luiz, numa das suas obras, disse: se numa encarnação nós conseguimos vencer um mal, um defeito que a gente carrega conosco, a encarnação está salva. Olha só, um defeito. Eu já corrigi alguns com o Espiritismo, obrigado, meu Pai, por ter conseguido isso. Mas eu tenho muitos ainda para corrigir, todos nós, né? Porque ninguém aqui é perfeito. A gente pode estar melhor do que muitos, né? Por exemplo, se eu convidar qualquer um de vocês aqui para pegar uma arma, né, e fazer um assalto, com certeza ninguém vai, não é? Por quê? Porque nós já conquistamos isso. E quando a gente olha como tem ainda seres e espíritos que estão encarnados aqui e fazem isso, a gente fica assim espantado. Meu Deus, como é que pode? Para nós pegar uma arma assim, né, e até atirar e matar, nem digo atirar e matar, mas assaltar. Isso nos dá por dentro uma rejeição profunda, porque nós já conseguimos isso, né? Porque nós já entramos nesse ponto. Nós não estamos como aqui, né, a ineficácia, né, sem estudar nós mesmos, porque nós já conquistamos isso. Então, as outras coisas nós vamos conquistar também. Basta paciência, caridade, né, o que eu disse aqui, que a luz de Jesus possa nos iluminar, né? Porque é uma luta constante para mim, para você, para você, para você, né? É que eu sempre, vocês já me conhecem, devem conhecer essa frase aqui, né? Por exemplo, quantas vezes eu tento me controlar, já não sair que nem um doido, com aquele vizinho querido todo que a gente adora, aquele vizinho que a gente adora, né? Quantas vezes a gente pensou que essa paga, que não sei o que não paga, né? Hoje eu falo, cara, você está maluco? Consegui eliminar isso, né? Porque eu penso, o que Chico ia fazer? Né? O que Chico ia fazer? Então, aí já a coisa já começa a mudar. Isso para mim foi importante também. Eu pergunto mesmo, o que Chico faria nesse momento? Aí eu falo, cara, se liga, meu, sabe? Aí, lógico, eu não vou lá abraçar, beijar o cara, convidar para o meu aniversário. E o Evangelho mesmo diz para não fazer isso. Mas tira aquela energia, aquela vibração. E muitas vezes a prece,
ou quando chega no fim do dia, você agradece esse, quando você venceu isso, como nos fortalece. Né? Olha só, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Né? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o tem mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Olha só, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, plá, não, ensino, atitude. Né? Então, façam isso também, façam essa experiência, o dia que se atacarem, né? O que Chico faria? Aí o que tu vai pensar? Ele não ia fazer nenhum ato, né? Chico deu um exemplo extraordinário, foi um dos espíritos mais elevados que pisaram aqui. Quando a gente olha o que esse espírito fez, meu Deus, Chico chegou aqui, né, tudo que, desde que ele nasceu até que ele desencarnou com 90 e poucos anos, esse homem só trabalhou, só fez o bem, só se doou, foi perseguido, pintaram o caneco com ele, tinha Emmanuel do lado dele, né, dando nos dedos dele toda hora. Era no dedo do Chico que Emmanuel dava, ou era no nosso também? Né? Era no nosso. Né? Ele só usava o dedo do Chico. Né? Então, e esse homem fantástico desencarnou, está no mundo espiritual, mas deixou aqui um legado extraordinário. Quem escreveu quase 600 obras psicografadas? Pega 600 livros, bota nessa mesa aqui. Ele escreveu 500 e poucos. Ele fez isso. Nunca ganhou um centavo. Então, olha que homem, que espírito extraordinário. Né? Então, faça essa experiência. O que Chico faria no meu lugar? Vocês vão sentir que tem uma força nisso. Pode-se com utilidade orar por outrem. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, com certeza, quando a gente pede pelo próximo, tem o seu valor. Olha só, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha isso aqui, olha todos nós que estamos aqui. Né? O que a gente pensa assim, não, eu vou rezar bastante, né? vou caprichar, porque quem sabe eu consigo, né, me livrar amanhã de um rolo, de uma doença, de alguma coisa. Né? Aí começa a rezar assim, não. Será que isso funciona? Olha só. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Aí vem aquela palavrinha mágica, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos esta força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Olha onde está toda a verdade que o Espiritismo traz. Tudo é uma conquista, tudo é uma necessidade. Eu me tornei espírita porque eu só acreditava em Deus. Mas Deus, aquele ser, a minha geração, a gente às vezes até chamava ele de cara, porque era a palavra mais assim, que designava uma amizade, alguma coisa querida. Ele dizia, cara, muito obrigado pelo dia de hoje. Ele nunca se ofendeu com isso, porque era sincero. Né? Então, tudo isso é assim. Ó. Nós temos que aprender a passar corajosamente pelas provas, mesmo que elas, mais rudes que elas nos pareçam. Né? Então,
Eu digo isso porque eu passei por muita coisa e eu sempre acreditava que alguma ajuda eu ia receber. Só isso. Então eu fazia a minha parte, como está escrito aqui. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E muitas das vezes a gente não imagina isso, não pensa nisso, né? Acho que é só para nos ferrar. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. É aquilo que eu disse, quantas vezes nós somos ajudados e só percebemos depois. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu porque não fez a vosso favor um milagre? Isso que eu ia dizer. O que me fez tornar espírito foi o seguinte: no espiritismo não existe milagre. Alguma religião nega, se livrou disso, do milagre? Não, né? Mas o espiritismo diz, não existe milagre. Enquanto que vos assiste por meio tão naturais que vos parece obra do acaso ou das forças das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, quando a gente fizer a nossa prece, vamos pedir para isso, para que a gente seja ajudado dentro do nosso merecimento, da nossa necessidade. Tem uma coisa muito interessante a respeito disso aqui, que me marcou muito, porque foi uma experiência que, se eu tiver que passar amanhã, eu vou ver de uma forma diferente isso. Tem um amigo meu que teve um câncer muito grave e teve que ser operado. Mas era no início, mas era grave, não era pouca coisa. E depois de tudo, um dia conversando com ele, ele estava... já tinha entrado, conhecia o espiritismo, já tinha uma noção das coisas, né? Então, um dia conversando, ele me disse assim, sabe uma coisa interessante? Aí me contou o seguinte, que quando ele pegou o ônibus para ir para o hospital em Porto Alegre, fazer a cirurgia, ele curte muito a natureza e essas coisas. Quando chegou em Osório, ali naquela lagoa, ele me disse, eu vi aquela lagoa, né, ali em Osório, ele viu aqueles morros, aquelas montanhas, estava um dia bonito, então ele viu a casa de Deus ali que deu para ele morar. Ele viu o sol, viu água, viu montanha, e aí ele fez uma prece para Deus, dizendo, ele disse isso, ele disse, aí eu pedi assim, meu Pai, que seja feita a sua vontade, e não a do fulano de tal, CPF, carteira de identidade, mas sim o que o meu espírito tem que passar por essa experiência. O que eu tiver que passar, eu quero agradecer tudo que eu recebi até hoje, sabe? E ele disse assim, tem outra coisa importante que ele me disse, que se ele desencarnasse na cirurgia, que era grave, muitos desencarnam. Olha só, que ele pedia dentro do merecimento dele, do que ele conquistou, que ele fosse atendido. E sabe assim, não pediu nada de regalia, de nada, só isso. E ele disse, eu fiz isso e agradeci, e disse, muito obrigado, meu Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. E ele me disse o seguinte, que quando o enfermeiro acordou ele às 7 da manhã para prepará-lo para a cirurgia, ele estava cochilando. Olha só,
Olha que loucura isso. Ele não estava assim, preocupado, assim, tenso, né? Ah, vou fazer uma cirurgia. Não, o cara estava cochilando. O enfermeiro, vamos se preparar. Olha como isso funciona mesmo. Eu fiquei impressionado com isso. Né? No hospital o cara estava relaxado, foi para a cirurgia assim com a matéria relaxada. Olha, eu falei, cara, que exemplo para mim. Se algum dia eu tiver que passar por uma coisa muito grave, eu vou fazer exatamente o que ele fez. Sabe? Exatamente o que ele fez. Agradecer e só pedir ajuda dentro do meu merecimento, do que eu tenho que receber. Deixa eu ver aqui. E agora, para a gente fechar os nossos trabalhos, tem mais o que fecha aqui com tudo que a gente tem, essa aqui fecha. Pode-se orar aos espíritos, né? Olha a resposta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, quando a gente pedir para algum espírito amigo, né, meu anjo da guarda, meu espírito superior, me ajuda, vamos ter a consciência disso, que a ajuda vai vir sempre conforme a nossa necessidade, que nós temos aqui de passar por tudo que a gente tem. Por isso que a prece é sempre um ato de agradecimento e de pedir, lógico. A gente tem uma situação delicada, triste em algumas circunstâncias, vou pedir uma ajuda também, é óbvio, mas com humildade. Nunca com aquela coisa, não, vai resolver tudo. Nós vamos receber o que a gente precisa. E quando a gente olha para trás mais uma vez, não tem tanto a agradecer, então que a gente possa, todos nós aqui, sempre emanar essa palavra mágica. Obrigado, Pai, por tudo e por todos. Uma boa noite para todos, né? E um bom frio também. Isso aí. Obrigada. Depois deste estudo, queremos, neste momento, agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, pela oportunidade da reflexão. Jesus, Mestre querido, neste momento, queremos orar pelos nossos irmãos de jornada, aqueles que já partiram para a verdadeira vida. Que eles sejam recebidos no mundo espiritual, dentro do seu merecimento, como a gente viu no estudo, dentro da sua necessidade, mas recebidos por espíritos bondosos e consoladores e encaminhados para um local de refazimento. Os nossos entes queridos, que eles recebam as nossas irradiações de afeto, de amor, tendo a certeza de que um dia estaremos todos juntos no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário. Obrigada, Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos suicidas, que eles tenham o consolo da esperança de um novo recomeço e sejam acolhidos por espíritos bondosos, por Maria de Nazaré, que está sempre junto com eles para os amparar e os ajudar. Queremos orar pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram com o nome ali na caixinha de orações, que neste momento eles estejam recebendo as nossas vibrações de afeto, de carinho e de amor. E agora, Jesus, queremos orar pelos nossos lares, pela nossa casa, que cada aposento do nosso lar seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz, de equilíbrio. Que essa equipe memorável de Eurípides Bassanufo possa interceder junto a Jesus por todos aqueles que vivemos neste lar. Se algum
familiar nosso está adoentado, que ele receba a visita fraterna de espíritos curadores, que os nossos irmãos, seu Júlio, a Maria de Lourdes e todos aqueles que se encontram com problema de saúde possam estar recebendo uma visita fraterna de espíritos bondosos e curadores. E nós, Jesus, que aqui estamos, queremos com muita gratidão agradecer essa oportunidade e pedir que a gente possa, de assistido, se tornar colaborador em todas as circunstâncias das obras do nosso Mestre Jesus, com o amparo dos nossos mentores espirituais. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Só para complementarmos, como eu peguei aqui esse papelzinho, eu vou ler a prece de Bezerra de Menezes, para pedir o amparo para todos aqueles nossos irmãos trabalhadores que se encontram adoentados e todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes hoje no estudo. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino, portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agora vamos receber o passe.